Boa noite, professor. Professor,
Liga essa porcaria. Meu som tá bem pouquinho ou porque ninguém tá conversando mesmo ou meu celular tá ruim? Ninguém tá começando Não, Beth, mesmo. Pode ficar cegado. não começou. Ah, tá. Tá, Beth, só mais um minutinho, deixa o pessoal tá entrando, a gente já começa. Tá bom? Ah, sim, tá bom. Boa noite a todas que estão presentes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar. Pergunto para vocês tinham uma atividade para hoje, vocês lembram disso? Lembro. Lembro. Sim. Então tá bom. Só para recordar vocês. A gente vai fazer isso depois do segundo horário, tá? Vocês podem ficar sossegados. Deixa eu perguntar para vocês, como ficamos na semana passada? Na semana passada. Olha, a semana passada a gente falou... Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Vou fechar minha câmera rapidinho, mas eu já tô online. Tô vendo e escutando, tá? Tá bom. Falem aí. O professor falou sobre o tal do Kishimoto, falou sobre... eu não anotei muita coisa, não. Aí depois a gente foi para a dinâmica, bam. Legal. Deixa eu voltar aqui na aula da semana passada. Achei. Temos hoje, na realidade, né, a gente vai voltar aí com a aula da semana passada. E hoje temos um outro conteúdo, que é cultura e ludicidade. Tá? A gente vai ver se eu vou voltar na semana passada e vou adiantar o que faltou. E eu entro nessa semana
tá? No que vamos fazer ainda. Pergunta para vocês. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Quem esqueceu de fazer, vocês têm até o final aí do passo intervalo e aí vocês montem alguma coisa para a gente depois fazer essas atividades aí no decorrer do caminho. Só lembrando vocês, quem dessa turma que está aqui não tem câmera? Ou som? Só a Priscila que não tem som? Tenho sim, professor. Tô ligada. Tem. Então tá, Priscila. Fechou. Acho que todo mundo tem câmera e som, né? Só para a gente se caracterizar, colocar aí. Lembrando, ô Edi, quanto tempo! Cara de sono. Vamos lá. Só Eu lembrando. estava com o áudio desativado. Não, de Estou boa, aqui presente. pode ficar sossegado. Só colocar para colocar para vocês, né, nesse processo. A gente vai precisar só depois do segundo período que vocês liguem as câmeras para fazer atividade, para a gente ver esse bem bolado, tá, das atividades. Mas isso só no segundo horário, tá? Então, lá no finalzinho, a gente monta, a gente começa a ver as atividades de vocês. Então é para desligar as câmeras e desligar. Pode desligar as câmeras agora, tá? E aí a gente só liga, na realidade, quando vocês forem fazer. Como vai ser um negócio mais individualizado, né? E aí, quando vocês forem fazer, a gente liga as câmeras. Professor, Oi, querida, pode falar. então é porque o professor falou jogos, né? Mas pode ser uma brincadeira também, né? Uma brincadeira lúdica lá. Porque jogos são muito difícil. Jogos, porque é aula de jogos, né? Professor, Oi. Fala, Rafa. então, mas eu falou jogos para crianças de 6 anos, não foi? Até 6 anos, né? A gente colocou de 4 a 6, não foi? Jogos para 6 anos, viu? Oi? Jogos Para fazer no virtual, os jogos é difícil, porque minha irmã dá aula de até 6 anos, e as brincadeiras é tudo mais brincadeira. Quase não teve jogo nenhum. O que vocês passou trouxerem pra gente vai ser lucro. Tá bom. Tá bom? Porque Pode tem ficar regra, sossegado. jogo, né? Tem ganhador, perdedor. Ah, sim. Né? Mas o que vocês trouxerem pra gente vai ser lucro. Botar vocês para pagar a prenda, inclusive o senhor. Opa, depende, né? Se a gente não tiver que sair da cadeira, a gente faz, né? Vamos ver. Vamos lá. Então eu vou voltar, eu vou só sair da tela principal para vocês, de vocês, tá? E vou espelhar o conteúdo da semana passada para ver onde a gente parou para dar continuidade. Tá bom? Vamos lá. Cá. Pronto. Vou arrumar aqui. Pronto. Legal. Então, semana passada, para quem faltou, tá? A gente deu iniciação ao processo de conteúdo dos jogos. Falamos um pouquinho sobre jogos, tá? Tá aí espelhado na tela de vocês. Isso já está disponível no site da faculdade, tá, gente? Professora, vou anotar, não precisa, tá lá. Tá bom, gente? Já está disponível. Se vocês quiserem anotar o que eu estou falando, é outra coisa, mas se vocês quiserem anotar este conteúdo, já está disponível no site da faculdade. É só vocês baixarem aí para o caderninho de vocês. E aí, vamos lá. Só colocando. Né? A gente falou um pouquinho sobre jogos, seus conceitos básicos, né? De jogos, os jogos na infância, como começou esse contexto de jogos, um pouquinho da história dos jesuítas, né? A gente comentou sobre isso, os jogos como ferramentas de aprendizagem, né? A gente falou lá dos jogos de empresa, a gente comentou um pouquinho, jogos no Brasil com Kishimoto, a gente comentou um pouquinho, o jogo tradicional, né, que até a gente comentou aí das Três Marias. Vamos lá, a definição de jogo segundo o Broger, ele também deu uma comentada. Vamos passar um pouquinho.
A gente deu definição de jogo e brincadeira, qual é a diferenciação de um para o outro, né? Vamos lá. Os jogos garantem um melhor aprendizado e treinamento das habilidades por meio de uma metodologia de simulação que interage com situações definidas pelos participantes. Tá? A gente comentou um pouco, isso na realidade envolveu aí os jogos de empresa, né? E aí terminamos aí. Deixa eu voltar. Opa! Voltamos. Vamos lá. Então, você já tem lá no site da faculdade, bonitinho, sobre o processo de vocês, né, sobre o contexto de jogos, né, já está lá bonitinho para vocês baixarem. Oi, alguém falou alguma coisa? Geusa, posso te atrapalhar um pouquinho aí? Pode, Geusa, fica à vontade. Eu esqueci literalmente o que tinha que ser feito. O que tem que ser feito para mim começar a pensar em algo? Um jogo que a gente possa trabalhar online. Ah, entendi. Pode ser apresentado. Você falou alguma coisa de gravar e mandar, né? Não, nesse primeiro momento, né, a gente vai fazer com o pessoal aqui na aula, tal, não mais à frente, as atividades esportivas ou jogos desportivos, né, vocês vão gravar e me mandar, não precisa fazer na hora, porque tem gente que não tem câmera, tem todo esse processo. Né? A gente vai trabalhar com quem está na aula e com quem tem câmera. Tá? Por quê? Porque fica até legal para vocês, a gente se interage aí no processo da aula, para ficar um negócio monótono, só eu, e aí vocês também se interagem no processo. E outra coisa, né? Vocês podem montar um caderninho, né, com jogos, o caderninho de jogos, por exemplo, para vocês mais tarde passarem para os alunos de vocês, né? Lembra que eu falei para vocês? A semana que vem eu já só vou terminar essa parte do contexto de jogos, que é contexto histórico, conceitual, Sim. que é da semana passada e essa, né? E a semana que vem eu trago para vocês aí um planejamento de aula, para vocês montarem direitinho como aplicar esses jogos, tá tudo certinho. Mas essa semana passada e essa, na realidade, é mais conceitual. Então, o que é os jogos? Como a gente vai mexer com esse processo dos jogos, né? O conceito e história dos jogos é mais basicamente isso. Tá? Então, vocês têm na aula de vocês, vou colocar para vocês daqui a pouquinho, já para que possamos já iniciar esse conteúdo. Tá? Então, só lembrando vocês, a gente falou um pouquinho de conceito da semana passada, de história, né? E aí, essa semana a gente vai falar sobre brincadeiras culturais, ou os jogos e brincadeiras culturais. Tá? Então, eu vou entrar um pouquinho no processo de brincar, até porque o jogo está incluso nisso. Tá? Eu vou só colocar para vocês, a gente já começa esse processo. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Tá bom, professor, tirou minhas dúvidas. Olha, alguém que já tem algo em mente, estou pronta para brincar. Tá? Obrigada, professor. Mas é assim mesmo, gente. Depois, na segunda aula, né, depois que eu vou fazer com vocês umas 8h30, 8h35, nessa faixa dos 40, eu dou uma parada para vocês tomarem um café, dar uma relaxada, pensar em algo, montar algo, né? Eu vou dar uma paradinha para vocês. E aí a gente volta uns 15 minutinhos depois, 10 minutinhos, para a gente iniciar outra parte da aula. Tá? Eu vou espelhar agora para vocês o conteúdo da aula de hoje. Lembrando vocês que é assim, gente, super bom vocês começarem a interagir também. Né? Falei, já olha, gente, o que é isso? Isso também vai contar aqueles pontinhos de interação com vocês no processo da aula. Tá? Então, eu também estou marcando aqui, ó, fulano interagiu hoje, ciclano interagiu hoje. Né? Até para o aluno não ficar chata, porque só eu falando também é complicado. Vamos lá.
A aula de hoje, tá, é sobre cultura e ludicidade. Tá? Eu, na realidade, acabei colocando aqui uma frasezinha, né? Cultura e ludicidade, a vivência do brincar na formação do professor. Tá? E aí eu venho passando para vocês agora alguns questionamentos. Vamos entrar, vamos lá. Pronto. Alguns questionamentos aí, tá? Sobre esse processo da cultura e ludicidade. Vamos lá. Primeiro item, né? Qual a relação dos professores com a cultura local? Vamos lá. Primeiro, né? Eu vou passar, depois eu volto, tá, gente? E detalhe, eu vou disponibilizar isso também depois lá no portal de vocês, tá bom? Cultura. Cultura é tudo o que o homem produz em sociedade. A cultura é dinâmica e transformadora, tá? Depois eu volto de novo nisso. Vamos lá? Opa, passei. Aqui. Qual a relação do professor com a cultura local? A cultura local que eu digo, a cultura de nossa região, tá? Pergunto para vocês, ou do nosso contexto brasileiro, né? O que vocês acham, hein, gente? Qual é a relação do professor com a cultura? Professor, eu acho que tem, Edilane, eu acho que o professor tem que compreender. Eu me coloco, estou aqui em Bertioga agora, mas não sou daqui, então conheço pouco a cultura daqui, principalmente para trabalhar com criança. Então, eu acho que para isso eu deveria estar por dentro. Primeiro, entender, saber, para poder repassar com potência, assim, digamos assim, com que a criança realmente acredite naquilo que está falando, porque se o professor não souber, a criança capta no ar, assim, que o professor não sabe o que está falando. Com certeza. E aí, só colocando para vocês do que a Edi falou, do seguinte, né? Qual é a nossa cultura local? Né? Então, a gente vai começar a analisar, vamos fazer um processo de análise, né, básica, por exemplo. Para começar, somos caracterizados como caiçaras, que não somos, vocês sabem disso, já até expliquei para vocês sobre isso. Né? Mas somos caracterizados com caiçara. Né? Lembrando, né, lembra, se vocês lembraram disso, o que se denomina caiçara é a miscigenação ou a mistura do índio com o português. Então, qual é a cultura indígena? Né? Do que os índios brincavam? Do que os portugueses? Quais as brincadeiras tradicionais portuguesas? Né? Então, esse é um conceito aí para a gente trabalhar a cultura local. Tá? Então, como é que a gente pode fazer para analisar esse processo? Então, o que faremos, né, para que possamos trabalhar a cultura local? Primeiro, vamos analisar lá a parte histórica. Né? Qual é a cultura local? Cultura, primeiro, vamos lá, os portugueses, né, que foram, na realidade, os implementadores aí, né, do processo lúdico, como se caracteriza na escrita. Então, vocês lembram de uma brincadeira, por exemplo, chamada Três Marias? Eu até falei disso na aula passada. Vocês sabem o que é as Três Marias? Sabem, né, pessoas? Eu conheço como bugalha. Bugalha. Tá. Quem mais tem uma definição diferente das Três Marias? Essa das Três Marias eu não lembro. As Três Marias é aquela que você pega uma pedrinha, joga para cima e fica 3 pedrinhas embaixo. Aí você pega uma pedrinha e pega essa pedrinha que você jogou para cima no alto. Você segura na mão, joga de novo uma pedrinha, pega a segunda pedrinha e tenta segurar a que você jogou no alto. Assim vai, consequentemente. Vocês já viram essa brincadeira? Meu áudio. Só conheço como o jogo das pedrinhas mesmo, o Jean. Mas a caracterização dela são as Três Marias. Ela é um jogo, na realidade, assim, trazido pelos portugueses. Tá? Mas, na verdade, são jogados com 6 pedras, não é isso? Isso, tem gente que fala Três Marias, mas pode colocar 6 pedrinhas. Normalmente são 3 pedrinhas e uma sempre na mão, fazendo o processo de jogo. Isso. Tá bom. É isso. Então, o que acontece, né, nesse processo aí das Três Marias?
Nós temos, na realidade, uma brincadeira, né, um jogo, na realidade, né, um jogo trazido pelos portugueses, né? E aí a gente tem que também puxar depois uma brincadeira, um jogo indígena, por exemplo, né, que é onde se caracteriza. E, na realidade, a mistura desses dois processos que é a nossa cultura local, né? Então, a gente tem que analisar muito bem a nossa cultura local para que possamos trabalhar isso com os nossos alunos. Quando a gente fala em jogos, né, ou as brincadeiras, eu vou até caracterizar um processo de brincadeira que fica um pouquinho mais fácil. Quando a gente fala em brincadeiras aí antigas, né, que brincadeiras vêm à memória de vocês? Isso tem até uma pergunta que está nesse texto, né? Mas que brincadeiras vêm à memória de vocês, antigas assim? Cabra cega. Quem mais, gente? Espaguete. Pega, que mais? Espaguete. O que é espaguete? Essa eu não conheço. Aí era uma corda que ficava entre as pernas de duas pessoas e a outra ficava pulando. O Aí elástico. falava espaguete. Lá na minha cidade fala espaguete. Tá. É o famoso elástico. Na minha cidade andou um. Tem outro também que era 7 cacos, que eu não sei como que chama, colocava 7 caquinhos empilhados e 2 grupos separados. Aí jogava, derrubava e tinha que queimar o grupo oposto e não deixar eles empilharem esses cacos de volta. Era muito bom essa brincadeira, meu Deus do céu. Eu amava. E aí eu falo para vocês viram na realidade, né? E aí a gente pega a segunda pergunta aqui, né? Quais as suas memórias lúdicas? Né? Que brincadeira que vocês faziam? Né? E aí, a gente vivenciando isso, a gente entra na terceira pergunta. Qual a importância da cultura lúdica? Por exemplo, eu brincava bastante de peão, né? De peão, né? Peão é diferente. De peão, né? Sabe aquele que você enrola a corda no peão e joga? Né? Não sei qual das meninas aí já brincou disso. As meninas muito brincavam com isso também. Eu já brinquei. China também, que acho que vocês falam bolinha de gude. Isso. Eu já brinquei disso tudo. Né? Quem, igual empinar pipa, né? Quem de vocês já fez isso na vida? Eu já enrosquei várias pipas do meu irmão. E aí eu falo para vocês, né? Hoje, Eu lembro de uma. por exemplo, eu trouxe... deixa vocês falarem já, tá? Eu também gosto de falar, vocês sabem, né? Então, hoje, né? O final de semana retrasado eu estava com meu filho, e aí meu filho tem 9 anos. Aí eu trouxe ele e tal, ele estava comigo, ele falou, pai, o que a gente pode fazer? Eu falei, cara, vamos fazer uma pipa? Ele falou, vamos no mercado comprar. Eu falei, não, nós vamos fazer uma pipa. Aí ele, como é que faz? Aí lá vai o professor de vocês entrar no meio do mato, pegar um bambu, né? Um pedaço de bambu. Já tomei umas 2 ferroadas de marimbondo nessa brincadeira. Já começa por aí. Né? Aí eu fui lá, cortei o bambu, fiz a vareta da pipa, bonitinha. Né? Enrolei, peguei a linha de costura, né? Enrolei e tal. Fiz lá a armação da pipa. Fui com ele tem uma mercearia, assim, mercado aqui pequeno, a gente chama de mercearia. Tem uma mercearia próxima aqui, um mercado pequeno. Lá eles tinham... como é que é o nome do papel de seda? Eles tinham papel de seda, eu comprei papel de seda, encapei a pipa, fiz a rabiola com papel de seda, e ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Né? Ele ficou olhando tal, e eu fazendo para ele, e ele, como é que faz? Aí eu ensinava para ele, ó, tem que medir assim, assim, as laterais da pipa tal. Aí ele viu e falou, cara, é assim que faz? Eu falei, cara, é assim que faz. Ele dá um trabalho, né? Eu falei, dá um trabalho, cara. Dá um trabalho. Por quê? Porque eles não estão acostumados, né? Quando a gente fala aí qual a importância da cultura lúdica, né? Eles não estão acostumados mais a esse processo do brincar.
né? No que a gente brincava, por exemplo. Que é legal a gente trazer isso para as crianças, para as nossas crianças atuais, né? Quem tem filho aí que tem filho na cidade, assim, até uns 12 anos, gente? Vamos jogar aí de uns 4 a uns 12. Estão maiorzinhos, né? Eu tenho, professor. Né? E aí, quem é que está falando? Desculpa que eu estou sem a visibilidade. Ludmila. Lud, legal. Eu tenho entre 4 a 9. Legal. E aí, Lud, tu tem então um de 4 e um de 9. O de 9, Lud. E uma de 6 também. Opa, tá lá, hein? Tá escadinho. Vamos lá. Essa de 6 e esse de 9, é menino que tem 9? É a menina. Legal. Você já fez uma boneca de pano com ela? Eu tô sendo Não. um pouquinho. De pano, não. Eu tô separando um pouquinho os sexos, né? Mas, diferentemente, você pode também, teu marido pode ensinar a fazer uma pipa para tua filha. Isso também não tem problema. Mas, normalmente, as avós, né, elas faziam as bonecas de pano para as netinhas, ou as mães faziam para as filhas, né? Aquelas bonecas de pano. Ou enrolava-se, pegava um pano convencional, enchia uma bolinha de pano no início, né? Vou ensinar vocês, tá? Para quem não sabe. Você pega um pano, no meio do pano você coloca um enchimento. Normalmente o pessoal fazia com palha ou aquelas... como é que é o nome? Palha de milho, né? Aquelas que você arrancava do milho, né? Você pega aquilo, dá uma trituradinha básica e coloca ali no meio do pano. Pode fazer com pano também, né? Isso eu digo às avós antigamente. Elas colocavam ali, amarravam, enchiam, faziam tipo uma bolinha, e amarravam aquela bolinha, faziam, né? E até às vezes colocavam um pauzinho, um palitinho ali, e costuravam o palitinho e fazia tipo um corpinho, né? E aí se fazia uma boneca de pano, né? Mas tem vários modos de fazer a boneca de pano, não só esse modo que eu falei para vocês. Mas quantas de vocês aí, vovó ou mamãe, já fizeram uma bonequinha de pano para vocês? Falem para mim. Minha mãe já fez para mim. Ai. Né? Aliás, nossas brincadeiras lúdicas, tipo assim, eu não lembro de minha mãe, aliás, eu nem boneca eu lembro dela ter comprado, ela fazia. E outra, nossos carros, tudo a gente construía, a gente não comprava nada, 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 nada. A gente queria brincar de bola, a gente construía de meia. Queria brincar de carrinho, a gente fazia nosso carrinho, pegava a sandália havaiana bem desgastada, fazia os pneus, construía nosso carrinho, a gente brincava de boa. Né? E aí, olha só, né, que legal. E essas crianças hoje, elas têm tudo, como posso falar para vocês, tudo fácil, né? Elas antigamente, né? E eu não vou, e vocês podem até falar, professor, no meu tempo não era assim, não tem problema. É que eu sou um pouquinho mais velhinho, né? Meu cabelo já tá branquinho. Aí, antigamente, né? O que acontecia? A gente, né? Eu digo a gente porque eu me caracterizo no meio de vocês aí, pessoal um pouquinho mais de idade. Né? A gente com uns 10, 11, 12 anos, a gente trabalhava, né? Eu digo, fazia as coisas, tal, né? Não ficava em casa, né? A gente tinha o que fazer, né? Com 10, 11 anos, às vezes você tinha o teu dinheirinho, né? Assim, tinha um outro contexto. Você poderia andar, na realidade, mais livre pela cidade, né? Digo, pelo quintal, pelo bairro, você tem um problema. Então, olha só, na realidade, o que temos aí, né? Nesse processo de cultura lúdica. Então, a gente tem que ver também, hoje, as nossas condições. Né? Como é que vivemos hoje? Será que vocês deixariam o filho de vocês andar pelo bairro de bicicleta sozinhos? Com 8, 9 anos? O meu tem 9 e não vai nem no portão. Deixa não. Né? Então, olha só. A minha também não deixa. Né, pra vocês terem Tá uma ideia. perigoso, professor, tá perigoso. Assim, olha, gente, eu moro num bairro como vocês,
né? Eu acabei saindo de onde eu estava e vim morar no bairro. E aí eu vejo no bairro onde eu estou, né? Eu vejo no bairro onde estou, na realidade, assim, crianças de 8, 9 anos, que assim, tem uma comunidade carente próxima. Meu, acho que próximo da casa de vocês também deve ter. Esses meninos de 8, 9 anos, assim, a mãe tem 10, né? E aí fica uns 5, 6, 7 nessa faixa de idade andando pela rua, né? E você vê assim, eles brincando, eles fazendo as coisas, indo empinar pipa. Aí você fica falando, caraca, é difícil você deixar uma criança assim. É que a mãe tem trocentos mil, não liga para muitos, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso também. Né? Quem tem 1, 2, aí 3 no máximo, é complicado, né? Imagina para quem tem 5, 6. Então a mãe larga, né? A mãe larga de mão aí. E aí essas crianças ficam soltas, né? E eu vejo assim, tem um que da idade do meu, que tem 9, o moleque é super safo, sabe? O moleque atravessa a rua, vai para lá, vai para cá, aí pina pipa, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu falo, cara, meu não faz nem a metade do que esse faz. Né? Por quê? Porque ele não está acostumado. A comunidade, na realidade, o local, assim, aonde ele está, porque, assim, até porque esses meninos têm uma condição de vida um pouquinho mais trabalhosa, né? Então eles são mais livres, vamos dizer assim. A mãe não liga muito, mas você vê que, assim, é bem diferente, né? E aí fala, quem falou? E assim, eu penso que, tipo assim, os meninos, se eles tiverem uma brincadeira diferente, é mais na escola, porque em casa mesmo é mais celular, celular, celular. Eles nem perdem tempo mais brincando de boneca, jogando gude. Eu acho que é a minoria desses meninos que a gente vê na rua brincando, porque hoje raramente eu vejo uma criança na rua brincando. Então, por isso, né, a gente começa a ver, né, assim, ver eles brincando, né, e até no nosso tempo, né, se juntava aí uns 10 para jogar bolinha de gude, né, se juntava uma galera para empinar pipa, se juntava um pessoal para jogar peão, se juntavam muitas meninas para pular corda, muitas meninas para jogar amarelinha, né, e aí esse, na realidade, por isso desta aula de hoje, né, essa aula de hoje a gente vai caracterizar muito isso. Qual a função das senhoras e dos senhores, né, do senhor, que tem o nosso amigo aí no meio, né, qual é a função de vocês nesse processo de ensino-aprendizagem na ludicidade. Né? Então, pode falar. A tecnologia mudou tudo, né, professor? A tecnologia veio e mudou tudo, e as crianças não se interessam mais por brincadeiras lúdicas, né? Então, se o pai e a mãe oferecer um presente, que é celular, que é tablet, então as brincadeiras, né, ficou para trás. E as crianças que não têm acesso ao celular e a tablet, e aí fica na rua brincando com essas brincadeiras lúdicas, porque não tem condições de ter, né, a tecnologia. Mas aí eu falo para escolher. Mas eu falo para vocês o seguinte: essa opção de dar esse contexto de mostrar essas brincadeiras culturais, né, de cultura lúdica, né, como o autor comenta aqui, é nossa, como docentes, como professores. Né? O pai ou a mãe é complicado. Né? No nosso contexto, por exemplo, né, o pai e a mãe eles têm uma função de prover. Hoje, no nosso contexto, o pai e a mãe têm uma função de prover. No nosso tempo, o pai e a mãe, ele provia, ele educava, né? Ele conscientizava, ele orientava, né? Ele tem todo um processo. Mas hoje a mãe trabalha, o pai trabalha, né? E aí são poucas as vezes da mãe ficar em casa para cuidar do filho, assim, eu digo
na mínima das vezes, né, a mãe fica em casa para cuidar só dos filhos enquanto o pai trabalha, enquanto um só provém. Porque hoje está difícil você passar só com salário, né? Então é complicado. Então o que acontece? Pode falar. É bem complicado, porque, assim, eu faço que nem esses dias eu fiz um jogo aqui da amarelinha no chão com giz, aí coloquei elas pra brincar, aí brincaram. Depois comprei bambolê, aí não quer brincar. Ai, mãe, posso já mexer em celular? Mãe, já posso assistir desenho? Mãe, posso jogar no celular? Então, não quer mais brincar, entendeu? É só tecnologia. Não, concordo com você. Por quê? Porque a gente tem que conscientizar essas crianças. Né? O que acontece? Por exemplo, um exemplo básico. Né? Hoje, uma criança... Priscila, quanto tem a tua filha mais nova? Eu vi esses dias ela subindo na parede igual a Homem-Aranha aí. A Alice tem 1 ano e 11 meses e eu tenho um de 13 anos também. Legal. Muitas crianças na idade... Alice, né? O nome da sua filha, né? Muitas crianças com a idade da Alice, por exemplo, né? A mãe, eu não sei se é o caso de alguma de vocês, mas a mãe ou o pai já dá um tablet para a criança aí de 6 meses, 7 meses, 8 meses, nem 1 ano tem, já está com o tablet na mão. Né? Porque o tablet é um pouco maior, tem como ela segurar mais. Ou até o celular, né? Dá o celular para ela e aí deixa a criança se entretendo com o celular ou com o tablet. Por quê? Porque é mais fácil para a mãe. Vocês sabem disso que é. Eu sou pai, eu sei também que é. Né? Enquanto ele fica entretido ali vendo, brincando, ou vendo alguma coisa, a mãe faz o que tem que fazer, se adianta no que... Não estou falando que a mãe esteja errada. Eu estou falando que, na realidade, a gente acaba modificando a estrutura cerebral dessa criança. Né? Por quê? Porque ela acaba tendo um lado cognitivo maior e o lado motor dela fica disfuncional. Tá? Então, é complicado. Né? É complicado, na realidade, a gente começa a analisar e começa a ver, né, o quanto é complicado para essa criança vivenciar esse processo. Né? Assim, você dá, igual ela falou, a minha amiga estava falando, a minha filha quer pegar o celular para ver, tal, para né, se divertir pelo celular. E ela não quer vir brincar, tal, vir. Por quê? Porque ela já foi condicionada a analisar esse processo celular, a ver o celular, a colocar que a atividade convencional dela está no celular. Né? E aí eu tenho para vocês o seguinte, por exemplo, vocês lembram das capacidades motoras lá de Piaget? Vocês lembram disso? Jean. Oi, quem falou? É o Lucas. Fala, Luquinha. Falar aqui uma das raras vezes no dia. Eu acho que isso tem muito a ver com estímulo, porque na minha época, por exemplo, quando eu lembro que, por exemplo, eu cresci brincando na rua. Mas a minha avó deixava eu brincar na rua porque era um jeito dela ficar em paz também. É a mesma coisa, na verdade, que os pais fazem hoje em dia, só que na época, por exemplo, quando eu era pequeno, ainda não existia computador. Então, tipo, o computador ele estava sendo lançado, era super caro, ninguém tinha. A galera ainda tinha os celulares da Nokia, que pareciam uma pedra, então, tipo, a criança não tinha acesso a celular, porque no máximo era um jogo da cobrinha que era super caro, né? Sim. E aí, por exemplo, tem uma empresa que eu fazia os bicos até antes da pandemia, que eles falavam muito disso, tipo, alguns prédios ou casas e tudo mais, o pessoal chamava a gente para fazer só brincadeira tradicional. E a grande crítica da empresa era que todas as pessoas que iam lá, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, faziam pedagogia, ia fazer bico lá e não sabiam brincar. Então, por exemplo, tinha gente que não sabia brincar de amarelinha, que é um negócio super simples e é basicamente uma brincadeira assim, que na nossa época todo mundo sabia fazer as coisas, né, em relação a isso. Então, tipo, tinha gente que não sabia brincar de queimada,
amarelinha, pega-pega, sabe? Tipo, a galera da nossa idade não saber as brincadeiras do pega-pega é meio frustrante, né? Então as crianças, elas ficavam muito nisso, porque, por exemplo, as crianças, elas estão muito mais inteligentes que antes, né? Elas pegam uma pessoa que não sabe brincar, elas vão embora. Se você sabe colocar as regras, a maioria brinca tranquilo. Mas aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? O lado cognitivo deles está maior do que o lado motor deles. Né? Então, por quê? Porque eles não estão acostumados a fazer atividades motoras, né? E sim só atividades cognitivas. Né? O celular é uma atividade cognitiva. Né? Então, esse é o processo complicado. Quando a gente analisa aí o contexto que você está falando, né, Lucas? Por exemplo, o pai, como você falou, o pai dá o celular e vai fazer o que tem que fazer e fica brincando. Vai fazer, brincando, digo assim, enquanto a criança fica brincando, o pai vai fazer o que tem que fazer. Né? Ou a mãe. Né? E o que acontece? É culpa dos pais? De certa forma. Por quê? Porque qual é o pai que se interessa, por exemplo, em ensinar o filho a jogar um peão, por exemplo? É trabalhoso. Não é fácil. Fácil que eu digo assim, o pai ir lá fora, fazia lá um círculozinho, alguma coisa, enrola o peão e joga assim. Né? O pai, ou comprar até o próprio peão numa 99, né? Porque normalmente 99 vende. Né? Ir numa loja para comprar um peão de madeira, por exemplo. Né? O pai também não tem tempo, vamos dizer assim. Deveria ter, né? Mas não tem tempo para ensinar o filho. Porque tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É difícil. Né? E assim, vocês sabem que é difícil. Né? Quem tem filho mesmo, a gente sempre opta, infelizmente, pelo lado mais fácil. Né? Ou estão indo pessoas. Só um momento. Alguém quer falar? A gente falou aí no chat que depende da prioridade desse pai, exatamente. Porque eu conheço muitos pais que passam o dia todo trabalhando, quando chega vai jogar sinuca, vai pro bar, vai jogar bola. Aí não tem tempo de ensinar a criança, não tem tempo de brincar com a criança. Eu vou visitar meu neto, o meu filho chega do trabalho e já se pendura nele para brincar de esconde-esconde. Ele sai cansado, com os olhos cheios de olheira, para brincar de esconde-esconde. Depende mesmo da prioridade do pai, porque o filho é prioridade, né? Sim, concordo com você. Só que nem todo mundo pensa assim, né? Eu vou jogar 80%, 90%, não pensa nesse modo, infelizmente. Uhum. Tá? Infelizmente. E é por isso, e aí eu tenho um contexto pior para vocês. Né? Eu não sei se esse contexto é um contexto até pior ou o que acontece nesse contexto, porque a faixa etária social, quanto mais esta criança, essa família, ela tem financeiramente, menos o pai se interessa. Infelizmente. Isso vocês podem notar aí por escolas particulares. Qual pai que vocês conhecem, qual filho que vocês conhecem, quem já atuou aí com estágio em escola particular, né, que já viu uma criança fazer uma pipa, pular uma amarelinha, ou que seja, que o pai ou a mãe ensinou? Né? A gente tem tudo isso. Então, por que as faixas etárias maiores têm esse problema? Porque às vezes o pai trabalha 18 horas para ter mais dinheiro, ou a mãe também trabalha, a mãe é advogada, o pai é não sei o quê, é médico, é não sei o quê, não sei, e faz a criança e deixa lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Isso é pura matemática. Né? A gente tem esse processo, né, de na realidade, o pai ou a mãe aí, né, estarem com essa vivência, né, do nível financeiro mais alto. Isso é complicado. Né? E aí, quando a gente tem um nível financeiro mais baixo, essa criança também não tem muita condição de ter, por exemplo, celular, ou de ter um carrinho com controle remoto, e assim, por exemplo, eu não sei o Lucas, né, assim, no meu tempo, eu fazia os meus carrinhos,
né? Pegava as latas lá de lata de leite em pó, né? Que tinha de monte por aí, né? No tempo tinha bastante criança, assim, então os pais compravam, e era lata, fazia aqueles carrinhos com arame, sabe? Não um carrinho mesmo. Você fura a lata e coloca um fio e faz um carrinho ali. Né? E a gente brincava disso, eu brincava disso, tal, né? Porque na realidade, assim, carrinho controle remoto, só via. Não tinha Acho, possibilidade de professor. ter. Oi? Não é só do seu tempo, não. Eu também brincava disso. Porém, nosso carrinho a gente fazia com. Lá a gente chamava vaso de que boa. Aqui é água sanitária. Aqueles vasos de água de sanitária. E para dar para dar um barulho legal, a gente colocava cortava tipo, qualquer coisa que fizesse barulho, porque assim que ele ia rodando, aquele negócio ia batendo no chão, ia fazer maior barulho. E aí chamava a atenção de todo mundo, era muito gostoso. E aí Né? cada criança queria fazer um jeito diferente, cada um queria fazer um melhor que o outro. Então todo mundo acabava participando. E aí a gente começa a ver, né, Eu sempre fui muito nerdão, Jean. Esse negócio de fazer carrinho aí, pelo amor de Deus, eu roubava do pessoal, ia comer com vizinho. Aqui se roubasse, tomava um pau, que era uma beleza. Eu sabia fazer pipa no máximo, agora colocar no alto até eu não sei. Oi, querida, fala. Professor? Pode falar. Nossa, não estou ouvindo. Pode falar, tô online. Tô escutando. Professor? Oi, tô escutando. Edi, fala, pode falar. Oi, é a Nilda. Não, não Oi, sou eu Nilda. não, professor. Ah, pensei que era Você a está Edi. me ouvindo? Tô escutando, tô sim. Nossa. Tô. Pode falar. Professor? Tô escutando. Não estou te ouvindo. Vocês estão me escutando, pessoas? Ou é só ela que não está me escutando? É só ela, tem que É a conexão dela. É ela. Ah, legal. Rádio 1, 2, 3, testando. Então, gente, só voltando aí rapidinho, né? Nesse processo, enquanto ela começa aqui, peraí, deixa eu ver que ela escreveu. Não, foi eu que pus para ela que estamos ouvindo. Ah, legal. Né? Então, a gente tem o que nesse processo, né? Que as crianças hoje, na realidade, né, elas não têm essa noção. Né? O pai, o responsável, ele tem que orientá-las. Né? Olha, como eu falei para vocês, eu fiz uma pipa. Eu fui lá no mato, catei o bambu, né, tomei umas 2 ferroadas de marimbondo, né, fiz a varetinha, enrolei a varetinha, medi, colei o papel de seda, montei e vamos embora. Né? Então, fala. Eu tenho uma experiência dessa em casa, dessa fabricação dessa pipa. Só que o meu marido ensinou ele a fazer com sacola ou saco de lixo, porque eles brincavam na chuva, né? Para não rasgar e tal. Só que para quem quer fazer, não fica mais uma faca, não fica mais um palito de churrasco em casa, e nem sacola e nem saquinho, às vezes, eu acho. Não, mas é legal. Mas é legal. Aí que tá, teu marido ensinou, né? Ele ensinou por conta da quarentena, agora teve um pouquinho mais de tempo, mas antes é muito complicado. E essa questão, eu acho que do intelectual da criança está muito mais avançada. Eu acompanhando alguns pais, assim, vendo algumas situações, tem muitos pais preocupados literalmente disso, de avançar a criança nesse sentido. Achando que está fazendo o máximo. Por exemplo, criança com 4, 5 anos com WhatsApp. E o pai acha o máximo, assim, a criança ter um WhatsApp com 4, 5 anos. Então, vocês lembram que eu falei? É verdade. Vocês lembram que eu falei para vocês das fases da criança lá de Piaget? Sentar. Lembram dessas fases? Alguém deve ter ensinado isso para vocês. Ninguém ensinou ainda? Mas a parte do pré-operatório, essas coisas? Assim, desde o nascimento. Então, ela rola, ela senta, ela engatinha, ela caminha. Vocês lembram dessas fases? Sim.
Sim. Então, vamos lá. Só para vocês terem uma noção. Dentro dessas fases, olha só como é que funciona a coisa. Dentro dessas fases, tem muita mãe que pula, né? Porque o contexto da criança é ela rolar, né? Seria ela engatinhar, seria ela sentar, seria ela levantar, ela andar, tá? Essas basicamente são as fases. E aí, só resumindo para vocês. E aí, tem mãe que a mãe pega, a criança tá engatinhando, e a mãe já coloca no andador. Alguém já falou isso para vocês? Minha nora comprou um andador. Não, mas alguém já falou isso para vocês? Não, Já né? sim, A Marcela. professor. A Marcela não falou? Já. Era para a gente evitar, não era para usar. Ela falou por quê? Falou, a criança perde o senso de distância, de velocidade, as forças na pernas não tria mesmo, porque tem aquele apoio que fica de baixo, não deixa a criança apoiar totalmente a perna, o pé, a planta do pé no chão, né? Fica às vezes meio torto. Isso mesmo. E aí eu tenho o que para vocês, além de tudo isso? Tem mais uns problemas, tá? Ela também tem problema cognitivo, porque essas fases motoras, elas atuam, na realidade, no processo cognitivo também. E aí ela pode trazer alguma dislexia, dislalia, tá? Algum problema cognitivo, tá? Então, o andador é muito bom para pai que tem o que fazer da vida, né? Preciso limpar a casa, preciso lavar a louça, joga lá a criança no carrinho de bate-bate, né? Ela anda um pouquinho, bate, ela vai para lá, bate, ela vai para lá, é o carrinho de bate-bate, né? E aí o que acontece com esse processo dessa criança? Né? Ela acaba tendo problemas motores e cognitivos, tá? E aí eu volto com as brincadeiras. Por que tudo isso, né? Estou falando isso para vocês. E eu estou falando das brincadeiras, né? Porque as brincadeiras que a gente fazia, que a gente orientava, por exemplo, né? Que a gente brincava naquele tempo, elas eram muito baseadas no cognitivo e na criação, né? No problema motor e no problema cognitivo envolvendo a criação. Né? Então, essas crianças, ou essa criança nesse processo, né, nós, por exemplo, temos muita facilidade aí no contexto motor, tá? Então, jogar uma bola, bater com o pé direito e o pé esquerdo, nós temos uma facilidade mais do que essas crianças de hoje. Tá? Por quê? Porque o processo de atividades culturais, as nossas brincadeiras culturais, eram baseadas nesse processo. Né? As brincadeiras dessas crianças de hoje são brincadeiras baseadas no processo cognitivo. As nossas eram baseadas no processo motor. Tá? Então, por exemplo, se eu pego uma criança que fica intocada num apartamento, né? Aquela criança filha aí de intelectuais aí que gosta de ficar computador, celular, né? Lendo, tem um processo cognitivo muito grande na realidade, mas em compensação o motor dela, e ela vai ter problemas com outras partes cognitivas aí, né? Vou colocar ela para jogar uma bola, por exemplo. Ela não vai saber chutar uma bola. Tá? Ela não vai saber na orientação espacial o direito, esquerdo, frente, ela vai ficar perdida com isso. Tá? Então, o que acontece com esse processo todo, que até a gente coloca, né? A gente tem que resgatar essa ludicidade. E aí nós, como professores, né, que aí eu volto de novo ao nosso tema da aula de hoje, deixa eu só fechar aqui o meu quadro aqui, pronto. A gente volta, né, no processo da aula de hoje, né, que é a cultura e ludicidade, a vivência do brincar na formação de professores. Né? Por quê? Porque, na realidade, a gente acaba trazendo aí esse contexto lúdico,
né? E temos, na realidade, que aplicar isso para essas crianças, porque os responsáveis por elas, na realidade, não os fazem, né? Então, temos que aplicá-las, né? Ajudando essas crianças a atuar com isso. Então, o pessoal, né, que está nos vendo agora, tem essa perguntinha aqui. Qual o nosso discurso acerca da relação da ludicidade e das vivências com a cultura local, por meio do resgate das memórias de infância, com a nossa atuação na sala de aula na educação infantil? Vocês acham que vocês estão preparados para aplicar ou orientar essas crianças com as atividades culturais, as atividades que vocês vivenciaram quando crianças? Ou vocês acham que vocês não estão capazes a isso? Eu acho que capazes. Agora sim, vai ser um pouco de trabalho, porque, como falaram aí agora há pouco, as crianças hoje, a geração dela é diferente. É uma geração robótica. Então, para trabalhar uns jogos tradicionais da nossa época, vai ser um pouco complicado para chamar a atenção deles. Então, isso vai ser paulatinamente, para funcionar. Tá. Alguém mais tem uma coisa para falar, gente? Eu tenho uma coisa para falar. Fala, Na verdade, é mais fácil do que parece, né? Porque a criança não conhece esses jogos. Quando a gente apresenta, por exemplo, uma variação de queimada, as crianças nunca escutaram falar, porque elas estão muito acostumadas com o virtual. Então, a experiência que a gente tinha e o gosto que a gente tinha convence as crianças, na verdade, pela participação mesmo. Elas não conhecem praticamente nada, né? Então, tudo é novo. Legal. Alguém falou? Eu tenho que falar, o Lucas falou. Quem era que falou aí? Falo o que o Lucas falou, só que em outras palavras. Eu acho que quando a gente apresenta a brincadeira para a criança se envolve na brincadeira, porque nos estágios que eu fiz, a professora brincava todo dia antigamente. E as crianças se envolviam e gostavam até. Bastante. Só que, assim, tinha outros nomes, né? Dependendo tinha outros nomes as brincadeiras, mas eram brincadeiras como a de antigamente. Não teve nada de tecnologia. Qual é a tecnologia que tem em escola pública? Verdade. Tem tecnologia em casa, mas na escola pública não tem, nem a sala de informática funciona. Então, elas têm que brincar com a brincadeira que está disponível. E os recursos disponíveis, quais são? A quadra, aí faz aquela brincadeira, corre lá com o chia, que é de noite, que é de dia. E eles brincavam, todas elas, tanto de 4 anos como de 5 anos, 3 anos, brincava de tudo. E brincava bastante, gostava, se embolava no chão. E aí eu tenho para vocês aqui umas perguntinhas, o resgate do lúdico, tá? Procure lembrar do seu tempo de infância. O que você mais gostava de fazer? O que vocês gostavam de fazer, pessoas? As brincadeiras? Eu gostava de pular elástico. Isso, pular elástico, o que mais? Aí cada um fala uma, tá? O que mais? Eu gostava de jogar peão. Vamos lá. Eu gostava de jogar gude, eu gostava de entrar no pneu e sair rolando, ver na hora que quebrar o pescoço, mas não quebrou. Tu era um moleque, hein? Eu era um moleque. Eu era um moleque macho. Edi, o que você fazia na sua vida? Eu gostava muito de jogar bete. Aqui eu acho que vocês falam outro nome. É aquele que é 2 paus, fica 2... Eu usava lata de óleo, né? Uma bolinha, aquela de tênis. Taco. É taco, aqui é taco. Você fala taco, isso. Adorava. O que mais? A Jennifer colocou tobogã com papelão. Eita! Fiz muito, hein? No barro, então, às vezes nem papelão era só terra e escorregar. A mãe adorava, né? O outro do sujo, beleza. Nossa! E aí eu pergunto para vocês, né? Queimado, professor. Queimada, né? Queimada era legal. Gostava de jogar bola, professor. A doleta era legal. Passanel. Você lembra do passanel? Sim. Pular corda, né? E aí a gente tem aqui, o autor, na realidade, dá umas questões, umas perguntas aqui pra gente, né? Que cantigas você ouvia? Que cantiga de roda vocês ouviam, gente? Lembra aquelas brincadeiras de roda, todo mundo dava a mão?
O ciranda cirandinha lá? Ciranda A cirandinha. cirandinha, tirei o pau. Engraçado, que hoje não pode mais, né? De outra forma, a ciranda cirandinha. Não, verdade. Né? E a gente tinha, assim, né? Que cantigas vocês ouviam? Né? O escravo de Jó também, né? Escravo de Jó jogava o... Vocês fizeram isso comigo, né? Na sala de aula. Tira, Fizemos. põe, deixa, né? Então, que cantiga vocês ouviam? O que vem à cabeça de vocês quando vocês lembram isso, gente? Com Marcha certeza. do Soldado brincava. Ficava lá batendo a perna no chão, mas a gente brincava. Pra gente já era uma brincadeira. Não, e vocês veem, né? Assim, ela falou, né? A gente não pode mais falar, tirei o pau no gato, né? Vem a proteção dos animais, você é preso. É. Engraçado uma coisa. É Aí porque vai as cantar coisas música mudam. diferente. Eu sempre ouvi essa musiquinha quando criança, só que na minha mente eu nunca, tipo, olhei para esse lado assim para parar para pensar que maltratava o gato e tal. E nunca passou pela minha cabeça esse tipo de visão. Hoje já tem essa visão, né, que não pode porque ele está maltratando os animais, tal. Que na realidade, gente, a gente começa a notar assim, né? A gente teve aí o contexto do ECA, né, para as crianças. A gente tem aí a lei de proteção aos animais, né? Então, tudo isso acaba interferindo na cultura, né? Porque a gente tem uma cultura e aí vem uma lei e fala, não pode fazer isso. Vocês têm que fazer de outro jeito, né? E aí, quanto, na realidade, nesse processo, a gente vem perdendo, né? Tem muito contexto, por exemplo, né, na nossa cultura, e quando a gente é falado de uma coisa, né, e aí vem uma outra visualização e falar não pode, está errado. Né? Vocês lembram quando a gente falou da semana passada? Acho que foi com vocês que eu falei sobre pedofilia. Vocês lembram disso? Sim. Né, que o vovô e a vovó de vocês se casavam, a vovó, né? A vovó não, mas a vovó se casava com 13, 14 anos. Verdade. Né? Se for ver isso hoje é pedofilia, não pode. Né? E aí a gente tem, olha só, né? Se muda a cultura. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, depois eu falo. Pode falar, não, a gente escuta, não tem problema. O contexto da pedofilia é o casamento? O contexto da pedofilia no geral? Pedofilia é porque você se relaciona com criança, né? Até os 17 é criança. Assim, no contexto legal. Né? Você não pode, não se pode se relacionar, digo amorosamente ou de uma outra forma, com um menor de 17 anos. Você é pedófilo. Uhum. Né? Porque antigamente, no seu vovô, ele casava com a sua vovó que tinha 12, 13 anos. Né? E aí, olha só, né? Eu não tinha esse contexto de pedofilia. Né? Hoje já é visto de uma outra forma. Por exemplo, se você tem uma filha de 14 anos e ela se relaciona com um cara de 25 anos, esse cara é caracterizado como pedófilo. Professor? Oi. Eu acho que na aula de ética que nós tivemos aí, no segundo semestre, sei lá, foi trabalhado bem isso. E com o tempo, os valores éticos e morais, eles mudam. O que era ético e moral numa época passa a não ser. Antes era normal, hoje em dia não pode. Isso mesmo. Isso mesmo. Só que a gente, por exemplo, para os nossos filhos, né, que vêm de uns 5 anos para cá, isso é normal. Né? Para a gente que lá atrás não era, e a gente muda esse processo, a gente alguns ficam perdidos nesse contexto. Né? Pô, agora não é, depois não é mais, ou volta a ser de novo. Né? Então, por exemplo, né, um cara de 10 anos atrás, que namorasse uma moça de 14, 15 anos, 16, né, nessa faixa, tudo bem. Né? O papai dela aceitava.
Né? Aí hoje, esse cara, 10 anos, tem 35 anos, aí, pô, vou namorar uma menina de 17. Pô, tá errado. Né? Não pode. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna, só colocando para vocês aqui, eu tive uma aluna no ensino médio, a menina, na época, ela estava terminando o ensino médio, tinha 17 anos. Eu estava conversando com ela, tal, o nome dela era Edilene. Aí eu falava assim, eu falei, Edi, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ela, pode falar, professor. Aí eu falei, as meninas comentaram comigo que você vai casar, é verdade? Aí ela tinha 17, né? Aí ela falou, professor. Aí eu falei, mas quantos anos tem o teu noivo? Aí ela falou, tem quase 40. Aí eu parei assim, não falei nada, né? Parei, pensei. Aí eu falei, e você namora com ele desde quantos anos? Ela falou, desde os 13. Oi? Alguém falou? Pode falar, gente. Não? Então vamos lá. Então, ela falou, né? Desde os 13 anos eu namoro com ele. Se ele já tinha 39, né? Ele já tinha mais de 30 na realidade. E aí ela estava com ele, desde os 13 anos. E o pai e a mãe aceitaram de boa. Por quê? Porque na época deles era normal. Né? Eles não eram novos, na realidade. Já tinham mais de 50 anos. A mãe dela teve ela já uma comunidade mais avançada. Mais de 40 e tal. E aí, para eles é normal. Né? Pra gente, quando ela falou, e a gente que é da área de educação, né, eu já vi falei, caraca, esse cara, se o pai e a mãe fosse outro, já estava preso. E olha só, né, o contexto da visão. Então, a gente, na realidade, tem que começar a analisar direitinho se é ou não é o correto. Né? Às vezes, cada um escolhe o seu caminho. Né? E aí, por exemplo, hoje eu estava até conversando com uma prima minha, e ela comentou, ela falou assim, olha, eu com 14 anos eu fugi para casa de um namorado. Meu pai foi lá me buscar, tal. Eu até lembro desse acontecimento. Mas ela falou, mas eu era apaixonada, até hoje eu sou. Eu falei, pô, é complicado, né? A gente começa a ver, assim, os contextos éticos, assim, será que é o correto? Será que não é o correto? Então, o que caracteriza pedofilia é casar, é ter relacionamento com menor criança, de idade. Com menor de idade. Isso. Aí, se a menor de idade ter o consentimento da família, então, tudo bem. Só quando é uma coisa... Não, tudo bem, não. Eu não falei ainda, não, pessoa... porque... Não, aí é que tá. Se alguém for no conselho tutelar e abrir a boca... Tá brincando comigo. O pai e a mãe o conselho toma a criança, tem todo um esqueminha aí, gente. Né? Tá brincando comigo. Cuidado. Tô falando sério. Não sabia, não. Assim, eu pensava que quando era aceito pelos dois, pela família, eu achava que não era... Se alguém for no conselho tutelar e falar alguma coisa, falar, olha, a mãe e o pai, eles estão incentivando a pedofilia, estão deixando a filha dela ficar com maior de idade, o cara tem mais de 30 anos ou mais de 20, é complicado. O conselho vai e às vezes até pode tomar a criança da mãe, da família. A responsabilidade cai por eles. Eles têm que responder tanto quanto quem estava praticando. Sim, porque eles sabiam. Cuidado, hein, Railma? Não, estou falando assim. E também, se a criança viver em festa até de manhã também, isso aí pode ser denunciado também? Sim, tipo, uma criança o pai de é 14 responsável. anos chega de manhã, essas coisas, alguém denunciar, então... Para o conselho tutelar, sim. Tá o Lucas bom. trabalhou no conselho, não trabalhou, Lucas? Lucas? Eu acho que ele não está mais online. Mas tem esse processo, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Tá? A gente, como professor mesmo, aí é que tá. Metemos ou não nos metemos no rolo? Sim. Né? Aí é o complicado. Por exemplo, se a escola sabe, a direção é obrigada a... Opa, alguém falou aí que isso é ruim. Eu tava na pista aí, o microfone aqui ficou horrível. Não, de boa. Fala aí, meu amigo. É que, na verdade, o papel de responsabilidade da criança é como a gente discute desde o começo da faculdade, né? É família, Estado e comunidade. Enquanto ela é criança e adolescente, é responsabilidade dos mais velhos, assim, independente do que a criança decidir ou não se relacionar. Porque, por exemplo, quando a gente discute cultura de estupro, quando a gente discute sexualização da criança, quando a gente discute qualquer coisa que a criança ela entende como certo, grande parte disso é influência do adulto, né? Então, tipo, às vezes a criança ela pode ter esse desejo porque, por exemplo, a nossa sociedade ela é muito influenciada pela pornografia, pela questão obsessiva religiosa de que a pessoa ela tem que casar acima de tudo, ela não tem que conhecer o corpo dela e etc. E são coisas que a gente discute muito pouco. Então, quando a criança está nessa visão de que ela quer casar e a família dela está num contexto de apoiar isso, é muito complicado, entendeu? E aí a gente precisa entender esse contexto, entendeu? Porque, por exemplo, se eu vejo uma criança chegando de madrugada em casa com 12 anos de idade e eu, enquanto comunidade, eu decido falar para o conselho tutelar, é um direito meu previsto por lei e é uma responsabilidade minha também. Independente da família achar certo ou não. Ela precisa de proteção e, legalmente, ela tem que tomar essas decisões quando ela já tiver maturidade para tomar isso daí, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de pedofilia, é independente da gente achar certo ou não. Pedofilia é quando a gente se envolve com pessoas mais novas de 18 anos e acabou. Então, se o pai ou a mãe ele apoia uma criança a namorar com 16 anos, isso muitas vezes leva a gravidez e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Porque às vezes a gente acaba apoiando, sendo que assim, é uma coisa bem difícil, né? E ainda mais como profissionais da educação, a gente tem que educar esse povo. É isso que a gente tava, que eu tô falando para vocês, né? Se a escola sabe, na realidade, a escola é obrigada a denunciar ao conselho tutelar, fazer essa denúncia, né? Tem escola que não faz. Por quê? Porque chama o pai ou a mãe, o pai e a mãe, né, tem esse processo de consentimento, né? E aí a escola, tem muitas escolas que se resguardam nisso, falar, o problema é deles, eles que se virem, né? Infelizmente ainda tem esse processo. Mas o correto é sim fazer a denúncia ao conselho tutelar. Tá? Então, tomem cuidado, vocês conhecem, devem conhecer, né? A gente conhece bastante, eu conheço também, mas né, aí a gente tem que ver aí o que é o correto ou não, né? O senhor conhece, já fez alguma denúncia, professor? O senhor conhece, né? Eu tive que fazer, da escola eu tive que fazer. Da escola eu tive que fazer. Não, porque minha nora começou a namorar com meu filho com 12 anos de idade. Ela ficou 8 anos namorando com ele, casou tem 2 meses. E ele tinha 17 anos. Hã? Até quando ele tinha 17, tudo bem. Ele tinha 17, ela tinha 12. A partir do momento que ele faz 18, o negócio muda de idade, de ideia. Pronto. Ele fez 18, ela fez 13. Aí ele fez 19, ela fez 14. Casou tem 2 meses. Tem que ver direitinho. Eu não sabia não se configurar o pedofilia, casar com de menor. Acho que eu não prestei atenção. Tem que ficar esperto. Obrigada. Vamos lá, gente, rapidinho, né? Vamos só fechar esse quadrante para a gente tomar um lanche rápido aí. Então, eu tenho aqui para vocês, né? Que histórias vocês ouviam aí? Né? Quem cantava essas histórias? Quais as que você mais gostava de ouvir? Né? Quais as cantigas ou parlendas cantadas que vocês brincavam? Que cheiros vêm à memória de vocês de doce, planta, mato, rio, né? Quando relembra esse processo de brincar? Né? O que você acha que permaneceu em você das brincadeiras de criança? Né? O que você mais gostava de brincar? Na realidade, esse contexto é até legal para vocês, né? Eu só vou passar rápido isso,
mas é legal para vocês relembrarem esse processo, até para vocês terem noção do que ficou em vocês com o processo dessa cultura lúdica de vocês, né? O que vocês podem passar para os alunos de vocês, né? Na realidade, tudo isso, essas perguntas, isso vai estar lá bonitinho para vocês, tá, gente? Todas essas perguntas aí que estão aí, na realidade, para vocês tomarem ciência do que isso pode transformar, o que pode agregar na vida de vocês, né? Então, quando eu falo, na realidade, no processo, na cultura lúdica, né, o que pode trazer de benefícios, né, essa cultura lúdica para o meu aluno? Então, eu tenho que pensar direito, eu tenho que, na realidade, ver o que eu quero, qual a minha intenção, o que eu quero fazer, o que eu quero trazer de benefícios para esses alunos. Tá? Pessoas, olha, no meu são 8h30, eu vou dar aí um tempinho para vocês tomarem um lanche e daqui uns 10, 15 minutos a gente volta, tudo bem? Tudo bem. Tá? Pra vocês tomarem um lanche também, porque ficar sentado na cadeira 3 horas ninguém merece, né? Então, vocês não tem que passar por isso. E aí a gente volta, então, daqui a pouquinho, e eu volto com vocês aí com conteúdo, voltando com esse conteúdo de novo. E no finalzinho, quem está aqui online, a gente faz aquelas brincadeirinhas lá que vocês já têm aí, tá? Então, eu fico com vocês daqui a pouco a gente volta. Daqui a 10, 15 minutinhos, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Tá bom. Tchau.